Olá, queridos amigos e seguidores do Raio Dourado, futuros alunos, colegas e parceiros. Vamos continuar aqui nosso estudo introdutório do tarô, já nos arcanos menores. Lembrando que para quem quer aprender um pouquinho dessa doação do meu conhecimento nos arcanos do tarô, podem ir lá na playlist do estudo introdutório, que tem todos os arcanos maiores, ok? E aqui eu tô iniciando, né? Na verdade, eu tô no 5 de copas, tô bem no comecinho aí, tem mais pelo menos 51 aí pela frente, que vocês vão ter que aguentar a minha voz, né? Nesse primeiro momento aí, mas de qualquer forma, vou aqui dizer para vocês que vai ser mesmo de leve, porque o estudo do tarô ele tem que ser muito profundo, ok? Então, falando um pouquinho aqui dos 5 de copas, do arcano menor, lembrando que os arcanos menores eles retratam os comportamentos, né? Diferente dos arcanos maiores, que são os próprios arquétipos, os próprios indivíduos, né? A própria situação. Mas aqui é o comportamento do ser humano. Então, o que o 5 de copas aqui vai me refletir, vai falar nessa questão aí? Lembrando um pouquinho ali do 4 de copas, onde por algum motivo, seja por ego ou por simplesmente por... Acho que é o ego, né? Tudo explica no ego. Eu simplesmente cruzei meus braços. Eu perdi a oportunidade porque eu realmente não me sentia satisfeito ou merecedor de alguma situação. Já no 5, que é o próximo comportamento, é aquilo que... Lembrando que o tarô ele é uma continuação, então é uma historinha. Então, qualquer atitude que eu tenha, eu me coloquei nessa questão, né? Eu atraí isso para mim. Então, de qualquer forma, o 5 de copas ele vai falar o quê? Do arrependimento. De uma forma geral, ele fala muito do arrependimento. Então, por algum motivo ali, eu deixei passar algumas oportunidades na minha vida, eu realmente cruzei os braços, eu me coloquei aí naquela posição e aqui eu vou chorar o leite derramado. Sabe aqueles momentos que a gente chora mesmo, leite derramado? Pode ser uma besteirinha, nossa, mas por que eu não fui na festa ontem? Como pode ser, mas por que eu não tive outro filho? Agora eu não dou mais tempo. Claro, são exemplos ali que trazem nosso dia a dia, desde por que eu não aproveitei uma promoção, por que eu não casei, né? Podem refletir situações tão minúsculas que talvez não vai mudar a tua vida, mas situações que podem sim mudar a tua vida. Então, quando eu tô sofrendo, eu estou desapontado, né? Eu tô decepcionado, podendo ser comigo ou comigo mesma, né? Com o próprio indivíduo, pelas minhas ações ou pelas ações de outros, tá? Dependendo da tiragem, principalmente ali, dependendo da pergunta, se responder ali o que eu tô sentindo, né, por tal pessoa, ou o que a pessoa está sentindo por mim, ela tá se sentindo traída, ela tá se sentindo decepcionada, né? É o arrependimento, né? Todos nós, em algum momento da vida, a gente sentiu arrependimento, a gente entendeu aí que eu deveria ter feito e não fez, ou fez e se arrependeu, né? Dependendo da situação. Mas mostra mesmo isso, né? Pode mostrar também que a pessoa em questão da pergunta que você esperava que ela fosse de confiança e não é, né? Pode ser também, pode indicar a perda de um relacionamento, um processo natural aí de pesar, né? Então, é todos aqueles momentos que eu tô realmente com aquele sentimento de pesar, né? Nossa, como eu me arrependo de tal situação. São sentimentos mesmo que vão rodear ali e a pessoa tá realmente abalada nessa situação. Por isso, elas devem mesmo sentir isso, né? Reavaliar essa situação, ok? Então, quando a gente fala do 5 de copas, né? Ele pode mostrar também que eu preciso tomar cuidado, olha só.
com determinada situação e que ela vai ser resolvida, né? Como ele é o intermediário, todos os 5 eles são intermediários, né? Das situações, então são situações que podem ser resolvidas sim e que de alguma forma a gente precisa realmente olhar e mudar o paradigma da questão, tudo bem? Nunca ele vai falar de uma situação definitiva, vamos dizer assim, né? São as projeções dos nossos medos, as nossas dúvidas, e este arcano vai sempre dar um ar negativo para a questão, né? Aquelas dúvidas mesmo no sentido negativo, né? Ele convida também a abraçar as mudanças e seguir o fluxo, olha só. Então, a partir do momento que eu entendi, eu consegui mudar esse paradigma, né? Eu preciso realmente fazer essa mudança e seguir em frente, vamos dizer assim, né? Pode sugerir olha só, se este arcano surgir, tá? A pessoa saberá do que se arrependeu. Então, é aquele momento ali que traz para o inconsciente, para o consciente mesmo, e aí a pessoa normalmente sabe o que ela está arrependida, né? E no fundo a gente sempre sabe mesmo. Pode mostrar uma pessoa concentrada no que perdeu. Então, sabe aquele momento que a gente tá sofrendo, mas a gente tá colocando muito foco nesse sofrimento, nessas perdas, né? E esquece de ver as oportunidades. Então, o que acontece com o 5 de copas? Se a gente observar a simbologia dele, normalmente vão ter taças caídas, porém 2 ainda em pé. Então é aquele momento que ela precisa olhar ainda o que ainda tá valendo no jogo, né? O que ainda tá valendo naquela situação, ok? Então é aquele momento. Quando a pessoa tá muito nessa energia de só chorar o leite derramado, ela não consegue enxergar que Deus realmente está ainda te mostrando que ainda existem 2 taças em pé, né? Simbolicamente falando, é uma questão assim de olha o lado bom, talvez peça desculpa, peça perdão, né? Se arrependa, se redime, né? Então, esse é o grande aprendizado desse arcano, né? E ele sugere ali como conselho que a pessoa realmente se permita assumir os próprios erros, né? Reconheça esses erros, permite-se sofrer sim, né? Porque às vezes tem esse momento aí de digerir tudo isso e em breve volte para a vida normal. Então, o que não pode é que isso se arraste muito, né? De situações que possam estar aumentando aí a gente vai falar de outros naipes, que no caso é o espadas, que aí já são mais preocupações também, levando muito para essa questão da ansiedade. Bom, no amor, ele pode falar sim de separações, porém não definitivas. Sabe aquelas separações que o casal briga e aí são temporárias, né? Não digo nem separação, mas brigas que realmente podem caminhar para uma separação sim, mas que neste caso aqui, dependendo, pode ser mesmo temporária, né? Pode ter volta. Sempre olhando aí a questão de uma forma mais ampla, tá? Bom, no sexo, né? E aí mostra aqueles casais também que fazer sexo por sexo pode virar frustração, né? Sabe aquele momento que você fala, nossa, não deveria ter feito isso, me arrependi, né? Então é aquele momento mesmo do, entre aspas, do sexo por sexo que a pessoa realmente pode se arrepender, né? Porém, no positivo, né? No amor, pode mostrar um amor inesperado, né? Que se inicia aí por coincidência. Olha só como é interessante o 5 de copas, né? Ele é tão profundo, porque ele fala tanto dessas emoções tão camufladas aqui, né? Que nós normalmente não assumimos e que no fundo pode estar ali, ter uma conotação mesmo de arrependimento, né? Que é tão difícil assumir, inclusive para nós mesmos, né? No nosso íntimo mesmo, mas que de alguma forma ele vai trazer um grande aprendizado mesmo de poder lidar com tudo isso.
tudo bem? Mas no fundo mesmo, são aqueles conflitos internos mesmo, uma indiferença. Então, aquele momento que eu tenho mesmo que assumir, não tô lidando bem com isso, eu preciso parar, respirar, mudar os paradigmas aí dessas situações, né? E aí, a gente vê aqui no 5 de copas, né? Aquele momento realmente que é o produto, é o resultado da frustração mesmo, né? A pessoa tem essa agonia interna, né? Um declínio emocional muito grande, né? Sinais de maus momentos com muito prejuízo, com algum prejuízo. Então, o que é irreparável. Então, dependendo da situação, olha, já foi, não tem como reparar. Agora vai depender do outro te perdoar, vai depender do outro aí aceitar isso, né? Mas indica também um auto-perdão, né? Um perdão também. Pode indicar também união e sociedade sem valor. Então, é aquele momento que você fala, nossa, isso não vai ter valor para mim. E, enfim, né? Mas pede muito amor próprio, autoestima, cuidado muito em não mergulhar nessa amargura, nessa melancolia, né? Essa vontade de muito enfraquecida, perda da motivação, enfim, né? Esse é o 5 de copas, ele é muito profundo, porque todos os arcanos menores são profundos, porque fala dos nossos comportamentos, né? E os comportamentos podem ser N's, né? Pode ser assim. Eu posso dar vários exemplos e aí surgindo cada vez mais e muito amplo também, né? Dependendo a tiragem, dependendo a pergunta, tudo bem? Mas o que a gente pode realmente ter como reflexão desse arcano é exatamente isso, né? A partir do momento que eu aceito que eu errei, que eu assumo que eu errei, com certeza eu vou aí começar a lidar melhor com esses sentimentos e entender e amadurecer mesmo, né? Momento de amadurecer. Então, se a gente falar aqui das principais palavras-chave, eu tô falando de perdas, desapontamentos, confusão emocional, remorso, sentir-se privado de amor, que é exatamente o autoestima, eu não me sinto merecedor, né? Dessa questão, ter tirado algo de você, então é aquele sentimento de perda mesmo, ter perdido alguma coisa, tristeza, sofrimento, um remorso, ter perdido oportunidades, por isso que eu falei, ele é realmente a continuação do 4, dependendo a minha atitude lá no 4, eu realmente depois vou ficar com esse sentimento de ter perdido uma grande oportunidade. Mudanças de prioridade, então é importante aceitar, né? É importante o auto-perdão, resistência emocional à mudança. Então, olha só, no negativo, se a pessoa persistir nesse arcano, ela está realmente resistindo a essa mudança, né? Que tem que realmente partir dela. Desejo de poder mudar o passado, não adianta, o passado a gente não consegue mudar. Desequilíbrio emocional, e assim vai, né, gente? A gente tá falando de várias palavras aí que realmente a gente não gosta de sentir. Então, eu tô falando também de desilusão, angústia, remorso, a falta de paz interior, fracasso, isolamento, afastamento parcial. Sempre vai ser parcial, porque é aquele momento que eu ainda consigo respirar e me curar, né? Depende da pessoa se perdoar ou entender tudo isso. Conduta equivocada, rivalidade inútil ou revolta sem sentido, erro, tristeza e amargura. Essa tristeza amargurada, aquela coisa que fica, né? Então, o inverso dele seria realmente a reconciliação, ser mais objetivo, ter segurança, amizade, união. Tudo bem? Então, é isso. O 6 de copas, a gente finaliza falando que a orientação é sempre se manter calmo e afastar-se dos problemas. Um super beijo e eu te vejo lá no 6 de copas. Um beijo. Tchau, tchau.